Ale, de um modo geral, era o mais plausível que o Atlético se classificasse, era o que a maioria apostava, até porque uma vitória simples valeria a classificação, como aconteceu ontem. Então, num primeiro momento, nada fora do script, ainda que com uma vantagem justamente pelo regulamento, né? O Galo perdeu o primeiro jogo, tinha a chance de igualar o saldo no jogo de volta, mas o Atlético na final era algo mais plausível, né, de se imaginar. Como vem acontecendo, né, Cici? Talvez o torcedor esperasse uma atuação de gala, né? No jogo de ontem, mas o que ficou muito difícil, porque a gente percebeu, e evidentemente os atletas, né? O desgaste físico acabou pegando um pouco mais, né, do que se esperava, porque na quarta-feira não é só o jogo, né? É a tensão, é a responsabilidade, é o peso. O Atlético estava jogando a vida inteira ali para fazer um drama aqui, né? Tá jogando a vida inteira em uma partida de 90 minutos contra o Milionários. Então isso tudo tem uma carga, né? O emocional desgasta muito. E a gente percebeu que isso acabou acontecendo no jogo de ontem, mas o Atlético é mais time, tem mais opções. Estou começando a me apaixonar pelo Kudê. Nosso início de relação não foi assim, sabe? Aquele fogo, aquela paixão. Sim. Mas estou gostando da ousadia dele desde quarta-feira, quando ele acaba tirando o Edenilson, que na linguagem do futebol a gente fala que é um filho, né? O Edenilson é meio filho do Kudê. Sim. O Kudê insistiu para que o Atlético contratasse esse jogador que já foi bem com ele. E ele não estava jogando bem, não estava desempenhando bem aquilo que a gente espera do Edenilson, que é bom jogador. E aí ele tira no intervalo, depois no jogo de ontem continua no banco, né? E depois das alterações no intervalo, o Kudê tem conquistado pouco a pouco o meu coração pela ousadia, sabe? Por querer ser agressivo, ter um time que busca o gol o tempo todo, né? E evidentemente, quando ele é o time mais forte do confronto, como normalmente acontece com o Galo, né? Isso é menos difícil. Mas tem treinador que não, que fica ali pragmático e tal, e burocrático, mas não tem sido o caso do Kudê. De qualquer forma, vale a gente sempre elogiar o trabalho do Atlético, que chegou ali muito próximo do seu limite nessa temporada, mas o Atlético é o favorito não só para chegar à final, mas também para conquistar mais um título do Campeonato Mineiro. É um trabalho elogiável, sem dúvida alguma. Eduardo Kudê é um grande técnico e o que eu acho que o torcedor tem que entender, e às vezes a gente tem que reforçar isso no ar também aqui, a gente tem um alcance muito grande, né? E acho que é dever nosso falar também. O Atlético está fazendo uma enorme mudança de trabalho, né? O Atlético não jogava assim, nem perto disso. A característica do elenco também muda bastante. Muitos jogadores chegando para essa temporada, muitas alterações na base titular do Atlético para esse ano. E o Atlético foi pressionado, e aí isso é completamente natural, por ter no início do ano, já no início do ano, uma sequência de 4 jogos que valeria o semestre. Ou que lá na frente pode valer a temporada. O Atlético enfrentou 2 fases prévias de Copa Libertadores, são cheias de pegadinha. É tipo as 2 primeiras fases da Copa do Brasil. É pegadinha, que o Atlético se colocou nisso. Importante dizer. Não se qualificou dentro do campo, não teve competência na temporada passada para estar entre os times que já estavam garantidos na fase de grupos. Se obrigou a jogar, jogou e garantiu a vaga. Então acho que o nível de exigência, o nível de cobrança, ele é intensificado, porque a resposta teve que ser mais rápida, Ali. E aí vale também a lembrança, né, Cirilo? Porque a gente fica com esse negócio o time que investiu, mas não é campeonato de orçamento, e ainda bem. E por isso que é tão apaixonante assim o futebol, que você sempre diz aqui, é a melhor coisa para se fazer de roupa, né? Vale lembrar que nos últimos 5 anos, hein? Tô falando dos últimos 5 anos, já caíram nas fases preliminares São Paulo não tem tradição na Libertadores? Tá louco? O Corinthians, que sempre tem um grande investimento. O Grêmio, que também tem muita tradição. Fluminense e até a Chapecoense também caiu. Nos últimos 5 anos eu tô citando 5 times, 4, inclusive, que são gigantes do futebol brasileiro. Fortaleza caiu essa semana. Caiu agora. Então, assim, todo ano tem caído um brasileiro, né? E tem sido assim. E por isso que não é tão simples. Não é tão simples mesmo. E o Atlético conseguiu passar essa fase de grupos e eu tenho quase que convicção, acompanhando a carreira do Kudê, principalmente a trajetória dele no Internacional, que cada vez mais
a gente vai ver o Kudê vida louca no bom sentido. Agressivo, indo pra cima, ousado, que é o que ele tem mostrado aí pelo menos nos últimos 2 jogos. E dentro desse negócio de paciência, de entendimento de começo de temporada, quero aqui fazer um elogio ontem a um cara que fez um grande segundo tempo. Johan. Entrou ao intervalo do jogo de ontem. O Johan é bastante criticado. O Johan foi vaiado no primeiro jogo em casa da temporada, pra você ter ideia. E por um histórico, né? Porque a primeira passagem do Johan, ele foi reserva do Atlético, não ofereceu grande qualidade técnica ao time naquele momento, apesar de ter feito parte de um elenco campeão, e todos os integrantes de um elenco até o fim da temporada, eles são minimamente importantes. O Johan ontem entrou ao intervalo na coragem do Kudê de mexer na estrutura do time, jogou o Patrick para a lateral esquerda, tirou o Rubens, que foi mal no primeiro tempo. Depois que o Atlético fez o gol, ele recompôs o setor esquerdo ali com a presença do Dodô. Mas elogiar na hora de elogiar é muito importante. O Johan fez um grande segundo tempo. O Lemos ontem foi escolhido pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. Aliás, que notícia, hein? Que contratação até aqui o Lemos, hein? Por enquanto tem surpreendido. Tem surpreendido. Não era uma contratação badalada quando chegou.